E nós temos novidades também em São Paulo, diante da piora dos indicadores. São Paulo já tem aí uma média móvel de mortes acima de 200 há 5 dias. Nani Cox traz agora as informações para a gente. Nani, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, foram apresentados, de fato, alguns dados aqui, né? O governo disse que já estava acompanhando a situação e que desde novembro já vinha tendo essa tendência de alta que a gente foi observando e que agora segue essa tendência. O secretário de Saúde aqui do estado, Jean Gorenstein, ele disse que nas últimas horas foram 15.297 novos casos aqui no estado e 323 óbitos. Ele disse que a média móvel de casos nos últimos 5 dias está acima de 10 mil e de mortes está acima de 200. A média de internações está superior a 1.600 internações diárias aqui no estado de São Paulo. De acordo com Jean Gorenstein, esses números são semelhantes aos registrados em agosto, quando o estado ainda estava no primeiro pico ali da pandemia. A ocupação de leitos aqui no estado é de 66,3% e na Grande São Paulo de 67,7%. No final de novembro, o secretário até ressaltou, né, ele lembrou que era cerca de 40% esse número das ocupações, estava nesse patamar aí de 40%. Ele disse, inclusive, que se for comparar, né, com a última semana epidemiológica, tem uma redução em alguns indicativos aqui da pandemia, mas que ainda, ele ressaltou que ainda tem 3 dias para finalizar a semana epidemiológica, né, que é fechada no sábado, lembrando só isso para todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Então, esses números que foram apresentados hoje, ressaltando que não contam com os próximos 3 dias, obviamente, então ainda vai fechar aí a semana, tem uma redução de 11% na média diária de novos casos, um aumento de 3% nas novas internações e uma redução de 19% nos óbitos, né? Pode ser também, inclusive, que haja uma redução, se a gente for fazer essa comparação da primeira semana epidemiológica do ano com a segunda, que é essa que estamos, justamente porque a primeira semana epidemiológica foi o retorno do feriado que teve um recrudescimento muito grande da pandemia aqui no estado. Então, pode ser que tenha aí uma redução em relação à semana passada, mas o governo, aqui a equipe de saúde do governo ressaltou que não, essa redução, se for de fato observada, não será menos preocupante e não vai significar que o estado está reduzindo os casos, né? No total, então, desde o início da pandemia, foi 1.577.119 casos confirmados de coronavírus, com 48.985 óbitos. Então, o estado, aliás, se aproxima dos 49 mil, portanto, bem próximo de 50 mil óbitos aqui desde o início da pandemia. Denise. Agora, Nani, essa antecipação da reclassificação do plano de flexibilização para esta sexta-feira significa que deve ter um endurecimento diante desses números? Eles não quiseram dar muitos detalhes a respeito dessa reclassificação, mas pelo que todos esses números indicam aí de aumentos, não deve ser uma reclassificação para nenhuma fase menos restrita. Lembrando que o estado, nenhuma região do estado vai ser colocada na fase verde durante o mês de janeiro. Isso já foi definido pelo governo no final do ano, né, em dezembro. Eles já tinham dito que nenhuma região seria colocada na fase verde. Então, muito provavelmente esse anúncio da próxima sexta-feira de reclassificação do plano vai ser de endurecimento das regras aqui em algumas regiões do estado. Denise. Agora, tem alguma indicação, né, nesses números todos que eles divulgaram de pior em alguma região do estado, a capital em particular, eles demonstraram uma preocupação mais acentuada, porque nós tivemos aí nessa última reclassificação 3 regiões na fase laranja e eles alteraram as condições dessa fase laranja, né? Então, a questão de horário de bares, algumas restrições a mais. Hoje dá para perceber alguma preocupação maior nesse sentido? Não dá para perceber. O que pareceu aqui na coletiva é que não há uma grande preocupação com a Grande São Paulo, né? Como você lembrou, então, os critérios para que uma região ela seja reclassificada foram endurecidos. Mas São Paulo, aqui, quando a gente vê o número de internações de UTI na Grande São Paulo, ainda não são números suficientes para que a Grande São Paulo aqui volte para a fase laranja, por exemplo. Ainda são dados aí de internação de leitos que condizem, de fato, com a fase amarela.
amarela. De fato, tem algumas regiões que foram colocadas na região, na fase laranja, né, do plano, como Registro, Sorocaba, Presidente Prudente, que no final do ano foi aí a única região que estava na fase vermelha, mas que justamente com essa mudança aí das regras do Plano São Paulo, ela foi para a fase laranja, mas por enquanto não teve nenhum indicativo, né? A coletiva de hoje, na realidade, ela foi muito voltada para o tema da educação, que a gente vai falar em instantes, mas esses números acabaram sendo abordados justamente para avisar que na próxima sexta-feira vai ter essa reclassificação. Uma outra questão também, Denise, que acabou sendo abordada, que não era o objetivo da coletiva, foi a questão da vacina, né? Obviamente ainda tem alguns resquícios, alguns rescaldos aí de comentários a respeito da divulgação de ontem aqui da eficácia global da Coronavac, né? O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, ele disse inclusive que acredita que a Anvisa vai de fato permitir aí o uso emergencial, esse resultado que deve sair no próximo domingo, né? Ele diz que não tem nenhuma dúvida de que a Anvisa vai autorizar o uso emergencial, mas ele completa inclusive que não é só isso. Ele acredita que o mundo todo vai aprovar essa vacina porque ela é segura, eficaz e tem efetividade, né? Efetividade é a capacidade de uma vacina de chegar nos diferentes cantos de um país. Então, é uma vacina de baixo custo, uma vacina que tem uma armazenagem mais simples, né? Justamente aquela questão da temperatura que foi muito discutida e também tem uma efetividade, né, que vai ser muito importante na transmissibilidade da vacina, de acordo com o Gabardo. Dimas Covas, o presidente do Instituto Butantan, ele também ressaltou que acabou sendo muito comparado, né, o estudo da Coronavac, esse 58,38%, foi muito comparado com outros resultados, como, por exemplo, de 94% e 95% da vacina da Pfizer e da Moderna. Ele disse que não é possível comparar. Ele explicou por quê, né, porque o grupo de estudo em que o estudo da Coronavac foi feito foi o de profissionais da saúde, foi o único estudo feito com esse grupo. Então, são pessoas com um risco maior de contaminação, justamente porque são pessoas que estão tratando de pacientes com coronavírus, que estão na linha de frente dos hospitais dessa pandemia, né? Então, ele disse que quando a gente acompanha estudos semelhantes da própria Coronavac, como, por exemplo, na Turquia, que demonstrou 91% de eficácia quando esse estudo foi feito com a população geral. Então, ele comparou aí com esse estudo da Turquia, ele comparou com os resultados da Moderna e da Pfizer, e aí voltou a falar, inclusive, que a eficácia geral, quando colocada na população, quando aplicada em massa, deve ser ainda muito maior do que a da Moderna e da Pfizer, né? O Dr. Jean Gorenstein... Pode falar, Denise. Pode concluir, Nani, pode concluir. Só falando aqui, o Dr. Jean Gorenstein, que é secretário da Saúde do Estado, ele disse que a diminuição da contaminação por Covid aqui no país só deve começar a melhorar até o fim do ano. Então, a gente vai ter que manter todas essas regras de distanciamento do próprio Plano São Paulo, o monitoramento da situação da pandemia, ainda até pelo menos o final deste ano, Denise. É isso, né? Eu só ia acrescentar que a exposição àqueles que foram testados aqui ao vírus é muito maior, porque são pessoal que está na linha de frente mesmo do atendimento. Era isso que eu estava fazendo, destacando esse ponto aí que você já tinha colocado. Muito obrigada, Nani, uma boa tarde.